Pensar filosofia é impossível sem fazer filosofia. Mas, afinal de contas, o que é filosofar? Desde os primórdios dos tempos, os homens têm feito essas perguntas. O que é ser amigo da sabedoria? Que lugar é este que todos podem acessar, mas apenas alguns encontram o caminho, a trilha, a via do saber? Essa pergunta indagou a muito. Os gregos problematizaram de uma forma a pensar todas as questões exauríveis ao ser, e ao problematizar essas questões tentaram trazer respostas. Ao longo de toda a sua civilização, nas épocas altas e baixas, eles se preocuparam em tentar responder perguntas como: de onde viemos? O que fazemos? Quem somos? Para onde ir? E foi neste lugar de preocupação, de ocupar-se com as coisas intramundanas, que muitas vezes eles exploraram as transcendentes, além humanas, a para além deste lugar ao qual estamos situados enquanto ser no mundo. Os pós-gregos, os que vieram depois, da mesma forma tentaram de várias maneiras, com muitas trilhas e vias, responder essas perguntas. E todos eles trouxeram teorias incríveis, de fato, que marcaram gerações, épocas, grandes transformações e mesmo revoluções. Mas foi na tentativa de se colocar neste lugar de humano, demasiadamente humano, que Heidegger surge em cena como filósofo contemporâneo e que vai fazer a pergunta da mesma forma, mas pensando como homem instalado no mundo que não alcança essa transcendência. E nesse instalar-se no mundo, ele procura responder as perguntas sobre o que é este lugar, que qualquer coisa que faz, qualquer coisa que experiencia, sempre tem uma única verdade: somos seres para a morte. A morte, até então, tentada a ser vencida de todas as formas e maneiras, passa a ser explorada, mas não enquanto lugar incomensurável, mas em lugar próprio deste homem temporário, lugar próprio deste homem que, enquanto no mundo nasce, cresce, desenvolve, alguns pulam esse processo e morrem. Se este morrer é a única verdade, o que nos resta? Nos resta saber viver. E é neste lugar de imanência, neste linear humano entre o nascimento e a morte, que eu e você nos deparamos com o lugar do saber. E é aí que precisamos nos apropriar. Apropriar de um saber que é especulativo, ele é propositivo, ele também é indagador. Ele nos provoca a sair daquele lugar, de simplesmente nos conformarmos com todas as coisas que nos são postas desde o nosso nascimento e começarmos a nos apropriarmos de novos modos de sermos no mundo, neste mundo. Porque o além ser, o aí ser, para além das relações intramundanas, pouco importam, porque certamente não lembraremos dele. É um homem simples, de uma pequena cidade. Não seria, de fato, caracterizado como alguém propício às escolas de sabedoria, que, como eu disse no início deste vídeo, a muitos são dadas as oportunidades, mas poucos são escolhidos. O lugar do filosofar é experienciar a vida. Heidegger, com propriedade de filho, né, de um homem e de uma mulher, que o ofício mais importante era trabalhar na sacristia da Igreja Católica de Marburgo. E ali ele cresceu ouvindo essas questões. Talvez, né, se deparando com os ensinamentos de Hegel sobre, né, a teoria do espírito, sobre a grandeza transcendente, se deparando com Kant, trabalhando também esse processo de imanência e tantos outros nomes que ele só viria a conhecer quando de fato ele pudesse ingressar na sua graduação. Não foi simples, não foi fácil. O processo de vida dele foi costurado como se uma mão divina ou intermediária pudesse enxertá-lo no grande tecido do filosofar. Mas era uma parte não muito reconhecida, agraciada e até mesmo aceita. Heidegger, ele rompe com essa via da tradição de uma filosofia morta, que era justificada a partir de teorias que, apesar da sua plausibilidade, elas não podiam ser alcançadas por este homem comum como eu e você.
E vai ser na solidão da Floresta Negra, em contato com a natureza e com outras pessoas, que a Heidegger vai descobrir que este homem no mundo, ele não precisa, enquanto ser para a morte, estar tão preocupado com a transcendência, porque talvez seria isso a grande razão de tantas cobiças, ambições e tantas mazelas no mundo, do medo da morte. Mas ressignificar este lugar do existir sendo, me tornando um eu, me relacionando com o tu, permitindo um nós. E esse nós ajustado na compreensão das coisas que estão por vir e que se estabelece a partir do movimento que eu e você fazemos enquanto sociedade, enquanto comum unidade, nós estaríamos entrelaçados nas vias do ser. E esse entrelaçamento permitiria finalmente que eu pudesse compreender este lugar do saber. É nessa jornada que eu convido você a percorrer comigo. Não mesmo na Floresta Negra, mas na minha pequena floresta. Na floresta do conhecimento. Na floresta em que eu te convido a voltar para si mesmo. E nesse processo de voltar para si, pensar o existir, tornar-se ser no mundo. Para, além de ocupar lugar no espaço, respirar, deliberar produtividade. Mais um ser que caminha para a morte. Pensa em qual é a melhor forma de transformar essa via da existência no saber viver. Vem comigo, eu te espero nessa saga contando a história desse homem que transformou o século XX e preparou as vias para o século XXI tão angustiante neste lugar do que fazemos aqui. Fica comigo. Beijão.